Eu estou esperando, nesse exato momento, o anúncio da rescisão com Pablo Diego, com Vini Faria, com Alisson Cassiano, com Riquelme, com Pedro Vilhena. Só aqui a gente já citou 5 que não tem utilidade para jogar a Série B. Eu estou esperando, viu? Porque assim, qual é a justificativa racional de Roberto Rosales ser o primeiro jogador a ter o seu contrato rescindido e de já estar escanteado do elenco há um mês aproximadamente? Qual é a lógica disso? Não tem. É um show de amadorismo na Ilha do Retiro mais uma vez. Vamos lá, primeiro passar para a informação e de fato depois para a análise do jogador e da sequência e da visão da diretoria, que as coisas vão se encaixando uma coisa na outra. Primeiro, a informação oficial divulgada pelo clube. Sport informa a saída do lateral Roberto Rosales. O Sport Clube do Recife anunciou a saída do lateral via rescisão contratual. O vínculo iria até o término dessa temporada, ok. Rosales havia chegado ao Sport no segundo semestre do ano passado e em 2024 conquistou o título do Pernambucano. Ao todo foram 28 jogos com um gol marcado apenas. Parênteses. Quando é que foi o gol marcado? Faz um mês aproximadamente contra o Mirassol, o gol que deu os 3 pontos para o Sport. Gol importantíssimo, ele foi o melhor em campo naquele jogo. O clube agradece ao jogador pela conduta e profissionalismo exemplares no dia a dia e deseja sucesso na sequência da sua carreira. Rapaziada, é o seguinte. Vocês lembram que saiu uma matéria no GE faz umas 2 semanas e meia, quando o Sousa ainda era treinador, no jogo contra a Chapecoense, que Sousa utilizou Roberto Rosales na partida. Inclusive, foi o último jogo dele com a camisa do Sport. Só que a diretoria chiou. A diretoria ficou revoltada com o Sousa. Por quê? Porque Sousa colocou Roberto Rosales titular. Mas eu fico parando para pensar, quem é que eles queriam que Sousa colocasse? A diretoria já estava com os planos de não colocar mais Rosales para jogar antes do dia 23 de julho, antes do jogo dele contra a Chapecoense, que ele não fez um bom jogo aí, tá? Mas a informação é essa. A diretoria já não queria que colocasse Roberto Rosales para jogar contra a Chapecoense. E Sousa relacionou, colocou o cara para jogar de titular. Não fez um bom jogo contra a Chapecoense não, tá? De modo geral. E ainda, de certo modo, participou ali negativamente naquele gol da Chape no último lance do jogo, praticamente. Beleza. Dito tudo isso, para mim já é um grande erro isso aqui, tá? Porque antes desse jogo, vamos pegar a análise de Rosales de modo geral na Série B. Ele tinha feito 6 jogos antes desse jogo. E quantos jogos ele foi péssimo? Porra, que atuação ridícula. Nenhuma. Ah, Novoricino, ele tá mal avaliado aqui. Ele tá mal avaliado porque o time todo foi ridículo, né? Ali é um time, uma baderna montada por Mariano Sosso. E ele saiu ali no primeiro tempo ainda, porque ele tirou o Rosales para colocar ponta e meia. Foi uma loucura aquele jogo. Tirando aquilo ali, gente, esse jogo, sei lá, um pouquinho abaixo do Novo Horizontino, os outros jogos de Rosales, ele foi melhor do que Pedro Lima. Pasmem. Rosales, eu não vou aqui ser o defensor de Rosales, não, tá? Mas é só para pegar o contexto. Pasmem. Rosales fez uma Série B, comparando com a de Pedro Lima, melhor do que a de Pedro Lima. Significa que Rosales é um gênio? Não, pô, só tô pegando como comparação, que muitos gostam de Pedro Lima. Garota base, novo, tá preparado. Rosales trouxe um equilíbrio maior defensivamente pro time, naquele setor. Contra o Coritiba foi assim, contra o Ceará foi assim, contra o Mirassol fez uma baita partida e fez um golaço, que deu os 3 pontos pra gente. Então, assim, meio que no melhor momento de Rosales, com a camisa do Sport, ele simplesmente foi escanteado pela diretoria. A diretoria falou, tá, agora eu não quero mais Rosales, não. Qual é a explicação racional para isso? Aí tu, beleza, tu escanteia Rosales, tu basicamente já tinha as pretensões de não colocá-lo mais para jogar, para trazer Palácios do Cruzeiro, que segundo a própria torcida do Cruzeiro, é um dos piores jogadores da história do clube. Muitos falam isso, tá? Isso aqui nem é uma análise minha, não. É o que a torcida do Cruzeiro fala. É um dos piores defensores da história do clube. Aí Palácio se lesiona, Pedro Lima vendido, Rosales escanteado, e aí a gente trouxe só de Plácido. E aí você já sabe onde é que eu quero chegar, né? Fabinho vai ter mais jogos de titular, né? Parabéns à diretoria. Na lateral direita, tá? Parabéns à diretoria de futebol. São gênios da bola. Outra coisa, uma das possíveis justificativas para parar de utilizar Rosales, talvez é o número de jogos, né? Porque se extrapolar o limite ali de 8 jogos na Série B, ele já não pode ir para outro time da Série B. Ele pode ir para outro time de Série A, Série C, D, F, H, o raio que o parta, só não poderia jogar a Série B. Bom, velho, para mim, eu não encaro nesse momento como uma boa saída pelo fator elenco. A gente tem só de Plácido na lateral direita e Fabinho que pode jogar improvisado ali. Ou seja, a gente só tem um lateral da posição. Se de Plácido se lesionar, vou até bater na madeira, é Fabinho de titular?
Eu acho isso um grande equívoco. Beleza. E detalhe, só para deixar bem claro, não vou ser aqui o defensor de Rosales, mas o melhor momento do cara no esporte foi agora, nos últimos 2 meses. Aí ele começou a ser escanteado. Então, assim, e detalhe, tá? Na própria matéria do GE de um mês atrás, eles falaram, Sousa utilizou jogadores no plural, que a diretoria não tinha pretensão de utilizar, como Pablo Diego e tal, não sei o quê. E por que eles não foram escanteados pela diretoria? Porque eles não rescindiram o contrato lá atrás. Lá atrás, quando eu falo, no início de julho, para tu nem permitir ter essa treta com um treinador que colocou para jogar. Por que colocou para jogar? Porque só tem aquilo, irmão. Não tem outro. É isso, velho. Os caras da diretoria são incompetentes. Isso aqui é quase um vídeo de defesa Rosales e Sosso. E detalhe, eu não sou amante de Sosso, nem de Rosales, muito menos de Rosales. Mas é a realidade, pô. A diretoria é incompetente ao extremo. Agora, aquilo, né? Torcer aí para que de Plácido dê conta do recado e Fabinho, quando for utilizado também. Vamos passar agora para a análise da Série B, que ontem teve mais jogos. Vamos passar aqui para os gols, análise da rodada. Teve resultados bons e resultados ruins para o Sport. Antes disso, recadinho da Montenegro Cargas. Saca aí. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando compromisso. Como matriz pernambucana, atende com coletas e entregas fracionadas suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. Rapaziada, é o seguinte, vamos atualizar aqui a tabela de classificação e a projeção de pontos. Terminou o primeiro turno? Ainda não. Ainda tem o jogo do Ceará hoje para, de fato, fechar a régua no primeiro turno. Óbvio, o Sport, o Operário, o CRB com jogos a menos. O Sport com 2 jogos a menos em relação a todo mundo. O Operário com 1 jogo a menos em relação a todo mundo. E o CRB também com 1 jogo a menos em relação a todo mundo. Mas já dá para a gente ter uma noção aqui. Primeiro, resultado péssimo foi a vitória do Mirassol. O Mirassol venceu mais uma fora de casa contra a Chapecoense 1-0 e a Chape ainda perdeu o pênalti, inacreditável. Mirassol na terceira colocação com 32 pontos conquistados, com o mesmo aproveitamento do Sport. E aí o Sport cai mais uma posição no aproveitamento. O Sport agora é o 6º colocado, mas no aproveitamento, que era vice-líder até então, antes do jogo do Novo Veríssimo e do Mirassol. O Sport era o vice-líder pelo aproveitamento, agora já é o 4º colocado. E aí já dá para a gente trazer aqui algumas projeções, tá? Primeiro, além desse resultado, né, só para passar o contexto dos jogos de ontem, o Vila Nova empatou contra o Paysandu. Esse aqui foi um resultado mais interessante, porque o Vila é um time que briga para subir e estava no G4 nessa rodada, mas tropeçou na rodada. Como a gente já fala, né? A galera que está no G4 sempre vai tropeçar. América Mineiro tropeçou, Vila Nova tropeçou também nessa rodada e o Santos tropeçou também, contra o Sport, inclusive. Então, velho, próxima rodada vai ter 2, 3 tropeçando que estão aí no G4 também, empatando ou perdendo. E aí é o seguinte, quando a gente olha para a projeção de pontos, estou olhando aqui para o lado porque está passando as Olimpíadas, tá? Mas já estou terminando o vídeo. Quando a gente olha para a projeção de pontos, nesse momento, a régua ela está, de certo modo, dentro de um contexto bem claro de Série B, no número mágico de 64 pontos. Veja só, o 4º colocado, que é o Sport pelo aproveitamento, se você projetar que o aproveitamento vai continuar o mesmo daqui para o final da Série B, o Sport ele terminaria o campeonato fazendo 64 pontos. É só dobrar a pontuação, gente. O Mirassol tem o mesmo aproveitamento do Sport, que é 32 pontos, tal, 56%. Então só é você dobrar a pontuação. Seria 64 pontos a pontuação do 4º colocado. Beleza. Assim como a do 3º também. Mirassol e Sport. Só que a do 5º, ela é já mais animadora para quem está dentro do G4, olhando para quem está fora do G4. A projeção do 5º, que é justamente a do Vila Nova, é de 52%, com 30 pontos de 19 jogos. Se tu dobrar o número de jogos, 38 jogos, tu vai ter 60 pontos que o Vila vai fazer. E se o Ceará ganhar hoje? Não muda em nada. O Ceará ele vai a 29 pontos. Então, na prática, não muda em nada na projeção daqui para o final da Série B. Ou seja, quem está dentro do G4, olhando para quem está fora do G4, a projeção é de 60 pontos. Ou seja, se tu faz 61, tu sobe. É bem a cara da Série B, 61, 62, 63, 64, são os números ali mais dentro de uma normalidade do que você precisa para subir. Mais de 61 normalmente, né? 62 para cima, normalmente. Só que quando você pega a análise de quem está fora do G4 para quem está dentro, que no caso, analisando ali a régua como se fosse o Sport na 4ª colocação pelo aproveitamento, a régua é um pouco maior, né? É de 64. E aí teria que fazer 65 para garantir o teu acesso. É mais ou menos isso aí, cara. É mais ou menos isso aí a régua e o patamar da Série B.
É mais ou menos isso, 64 é o número mágico para subir, tá bem a cara da Série B mesmo, tá? Bom, régua passada aqui na análise da tabela, vamos passar para o gol da partida, né? O Mirassol venceu por 1-0, cruzamento da direita, finalização de Léo Gamalho, sim, ex-Vitória, Léo Gamalho já chegou brocando em cena decisivo na Série B. É inacreditável. Enquanto o Sport, das contratações que fez até o momento, nenhuma decidiu jogo algum, tá? Infelizmente. 1-0 Mirassol contra a Chapecoense. Léo Gamalho fazendo gol, bicho. É inacreditável, pô. 40 anos de idade e broca mais do que os garotos de 20 anos, pô. É surreal. Bom, o Paysandu faz 1-0. Que falha, hein? Falha clamorosa aqui do Denis Júnior. Finalização de Paulinho Boia, de fora da grande área. Mais um dos reforços que eu queria no Sport. Assim, em comparação às nossas contratações, os times eles contrataram bem melhor do que o Sport, tá? Em alguns setores. Mas o Vila empata com o gol de Júnior todinho aos 18 do primeiro tempo e vira. E toma um empate aos 50 minutos do segundo tempo, tá? Bem a cara do que o Vila Nova costumava fazer. Agora o feitiço virou contra o feiticeiro. Elias Lira, lateral da base do Sport, cruzou. Finalização de Alisson aos 22 do segundo tempo. Vila virando. Você pensa, vai ganhar. Bem a cara do Vila virar os jogos no segundo tempo. Mas tomou um empate nos minutos finais da partida. Cruzamento, desvio de cabeça do Lucas Maia, 50 do segundo tempo, para empatar o jogo e dar toque finais da partida. 2-2 no caso, né? Vila Nova e Paysandu. E é isso, gente. Estamos de volta mais tarde. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, se inscreva aqui no canal. Valeu, gente. Abraço.